em 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incensos, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implore o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa, e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Diga amém. Amém. Pode sentar, não feche a tua Bíblia, porque nós vamos continuar lendo aí, em nome de Jesus. Eu quero explicar essa primeira parte para você, dessa ministração. O que estava acontecendo? Em Betel, estavam usando o altar do Senhor para fazer sacrifícios que não eram para adorar a Deus. O que eles estavam fazendo? Eles tinham feito ali 2 bezerros de ouro, e eles estavam, ao invés de sacrificar, ao invés de adorar a Deus, eles estavam adorando a esses deuses feitos por mãos de homens. Diga amém. E você sabe que altar é lugar de sacrifício, mas o altar é o lugar onde você deve adorar unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Amém, povo de Deus. Agora eu quero que você entenda uma coisa: altar. Às vezes você pode hoje chegar para mim e dizer: mas pastor, eu não sou o pastor. No altar nós vemos o pastor, nós vemos a pastora, bispo, apóstolo, missionário, evangelista, as pessoas contando testemunhos. Mas eu quero dizer algo para você muito sério nessa noite: a tua vida é um altar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele escolheu a tua vida para habitar nela. O Espírito Santo, ele olhou para a tua vida e ele disse: olha, eu quero habitar nela. E a partir do momento em que o Espírito Santo, ele você dá aqui, você dá condições para que ele entre na tua vida, a palavra de Deus, ela diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quando o Espírito Santo, quando você dá liberdade para o Espírito Santo entrar na tua vida, ele faz o quê? Ele olha para todas as suas necessidades e ele começa a tratar uma por uma. Ele começa a te ajudar a você limpar a tua casa. Ele começa a
colocar a tua vida no eixo, Ele começa a tornar a sua vida não apenas abençoada, mas o Espírito Santo, Ele torna a tua vida a própria bênção para a glória de Deus. Amém, povo de Deus? A tua vida é um altar. Mas quais têm sido as obras que têm sido executadas nesse altar? Às vezes as pessoas, uma vez eu fui conversar com um conhecido meu, e ele estava falando sobre alguns problemas que estavam acontecendo na sua respectiva igreja. E eu perguntei para ele: meu irmão, como são os teus líderes? E ele disse: olha, pastor, são assim, assim, assim. Eu disse: meu irmão, o Espírito que está na vida do pastor, o Espírito que está na vida do líder, é o mesmo Espírito que vai operar na igreja. Assim como é o pastor, assim é a igreja. Ele disse: não, pastor, não concordo com isso. Eu disse: meu irmão, se as bênçãos, elas vêm direto do trono de Deus, elas vêm do altar, e do altar elas passam para a tua vida, então como é que pode passar bênção para a tua vida, se a minha vida, ela for totalmente aí, de qualquer jeito? Se eu não for um canal de bênçãos por sobre a tua vida, se eu não for um canal limpo do Senhor, se o meu altar ele estiver sujo, ele estiver impuro, se o meu altar for um altar construído de qualquer jeito, sabe quando é que você vai receber vitórias? Nunca. Pastor, então o senhor quer dizer que para eu ser abençoado, eu dependo do Senhor? Não, para você ser abençoado, você depende de Deus. Mas a partir do momento em que um pastor, ele se dedica a cuidar de um rebanho,